Boa tarde, meus queridos alunos. Aqui agora a gente vai ter uma aula de geografia e a gente vai tratar do tema hidrografia e a gente, mais especificamente, a gente vai tratar do tema rios, né? Como que se formam esses rios? Na verdade, esse tema é muito interessante, porque às vezes nós vemos rios que são bem lentos, e a água deles você vê que vai bem devagarzinho, e outros rios que vão, é uma corredeira, né? Entra naqueles caiaques de terra, rapaz, ela faz até corredeira. Então a velocidade da água é bem maior. E conforme vai a velocidade da água, e era isso que é o nosso tema de hoje, conforme a velocidade da água, ela vai levando junto com a água os sedimentos. Forma os sedimentos e acaba formando o quê? O leito dos rios. Então, tem alguns rios que, na verdade, ele fica lá no meio do barranco. Você já viu os córregos que tem aqui na nossa região onde a gente mora? Que é uma região que é cheia de morros, assim, né? Não são pequenos morros, né? Não são. Se você vai para uma cidade vizinha, por exemplo, Jundiaí tem morro. Quem já foi para Jundiaí sabe, lá é tudo assim, ó. Uns morrão bem. Aqui a gente tem uns morrinhos, né? Aqui é uns morrinhos. E no meio desses morrinhos formam-se os vales e ali tem vários córregos que acabam se formando. Você já viu que esses córregos ficam tudo num buracão? E esse buracão, muitas vezes, a rapaziada começa a jogar lixo ali, né? Começa em vez de colocar para o lixeiro levar, começa a jogar na beirada do córrego. Daí vira um nome, não vira mais córrego, vira corgo, né? Corgo, porque dá a entender que está cheio de lixo. É bem isso mesmo. Daí o negócio é o seguinte: esses rios, esses córregos, eles ficam entre os morros e o relevo ele é declinado, ele tem um decline, né? Ele tem um desnível, então faz com que a água caia nele da chuva, ou escorra dos morros, né? Ou até ele tenha a própria nascente dele, e essa água, ela, quando chove, esse rio enche e leva todos os sedimentos, todos os detritos, inclusive o lixo. Esses rios têm uma característica. É um rio que é um rio pluvial. O que significa isso daí? Ele tem uma característica pluvial. Quando chove, tudo quando. Gente, sempre associa o seguinte nome, ó. Pluvial tem a ver com chuva. Fluvial, ó, com F, tem a ver com rios, tá? Para não confundir. Então a gente tem essas bocas de lobo na rua, que a gente chama de poeiro, aquilo dali são para águas pluviais, ou seja, água da chuva, tá? Então, conforme o regime pluviométrico, a quantidade de chuva num lugar, esses rios enchem e eles levam um monte de detrito. Esse rio que eu estou falando para vocês, que fica lá embaixo no buracão, um dia ele já teve aqui em cima. Só que a água vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e vai formando lá embaixo o rio, né? O córrego, o rio. São rios que têm determinadas características. E essa semana, a atividade que eu coloquei para vocês tem tudo a ver com isso que eu estou falando para vocês. Entendeu? A formação dos rios. Como que são os rios da região onde a gente mora? Né? Como que são os córregos da região onde a gente mora? Aqui do lado de onde eu moro tem uma nascente de um rio, né? De um córrego, né? O córrego Areia, né? Lembra que eu falei que tem o Areia e tem o Areia Branca? Então, aqui tem o córrego Areia e tem uma nascente, uma das várias nascentes desses córregos, né? Aí é que tá. Pois então, a gente vai agora ver um pouco mais a respeito de córregos e rios. Eu separei aqui, agora não sei se eu apresento a primeira atividade ou videozinho. Primeiro eu acho que eu vou passar para vocês o videozinho que eu tenho, que eu separei para vocês, era isso que eu estava fazendo agora há pouco. O que que é? Os tipos de rio que existe, né? Que jeito que são esses rios, né? E quem fez isso foi uma professora. E eu aproveitei dela para poder passar para vocês também, né? Então vai estar muito legal. Deixa eu
participar para vocês aqui. É curtinho o vídeo dela, não é? A aula está repetindo, entra... Deixa eu ver o que você escreveu ali. Beleza, fica tranquilo. Pode ir, vai lá, faz o que você tem que fazer e volta aí pra gente. Daí, o negócio é o seguinte, é que ela tá falando que ia sair e tal, né? Sair para entrar, tem os probleminha dela, ela vai resolver, vai voltar. Daí o negócio é o seguinte, eu queria passar para vocês esse vídeo. Esse vídeo não é aquele vídeo longo, cansativo, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se possível, eu gostaria até que vocês pegassem e fizessem o seguinte, anotem o nomezinho do vídeo para vocês depois procurarem isso no Google, procurar isso aí no YouTube, rever a minha aula. Gente, eu estou falando para vocês, eu tenho um canal e você pode assistir essa aula várias vezes se você quiser. Regis Reginaldo Cara, né? O cara não, já falei, eu não sou o cara, estou caminhando ainda. Regis Reginaldo Cara. Esse é o meu canal. Daí lá você consegue rever todas essas aulas de novo, tá? Então se atente a isso. E quando eu apresentar alguma aula de algum professor, gente, por favor, né? Pegue a nota, pelo menos o nomezinho, para depois você buscar lá no YouTube o vídeo. Que eu apresentei na aula. Se você não quiser ver a minha aula, você achou que eu sou feio e não quer ver a minha aula? Pegue, procura lá quem eu estou indicando para vocês, tá? Se eu estou indicando é porque eu vi, assisti e sei que é bonzinho. Falou, Gabriel. Tem o negócio seguinte, eu vou passar para vocês esse videozinho. Então, olha só. Vamos participar aqui. Vocês estão vendo tudo isso aí? Opa, vamos ver lá. Vocês estão vendo a minha apresentação da página que está do YouTube? Sim, professor. Beleza. Eu sempre gosto de conferir, porque nem sempre aquilo que está aparecendo para mim está aparecendo para vocês, tá? Para mim não está aparecendo nada aqui, então tenho que supor que está aparecendo. Bom, vamos lá. Veja o nome do vídeo, ó. Vídeo aula 1, tipos de rio. O canal desse professor, ó, é GeoRock. GeoRock. Procura lá, FNC. Tá bom? Sexto ano, hidrografia, tipos de rio. É disso que eu preciso para estar falando com vocês. Tá bom? Só que o tipo de apresentação que ele usa é outro, é outra forma, é outro tipo de aplicativo, e eu achei muito interessante vocês assistirem. Então, vamos lá. Ó. Todo mundo vendo? Vamos começar, então. Veja lá, prestem atenção no que ele vai falar, e eu vou aqui desligar o meu som, vou pedir para todo mundo desligar, tá bom? Só deixa para falar alguma coisa, no caso, se tiver alguma coisa acontecendo errado, tá bom? Todo mundo, muita atenção no vídeo, tá bom? O professor coloca de uma maneira legal, e depois a gente vai ver isso no texto, beleza? Só presta atenção. Vou tirar o meu som. Hidrografia e os tipos de rios. Bem, para a gente começar, precisamos falar sobre o que é hidrografia, que é a parte da geografia que trata de tudo aquilo que tem água no planeta. Rios, lagos, mar, lençóis subterrâneos, geleiras, etc. E a parte da hidrografia que a gente vai estudar são os rios. Eles sofrem influência de vários elementos naturais que vão definir várias de suas características, como, por exemplo, a origem das águas, o regime das águas, o tipo de leito e a cor das águas também. A primeira característica que vamos falar é da origem das águas, e vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo que trouxemos é o rio Nilo, que é de regime pluvial, ou seja, as suas águas é predominantemente de origem das chuvas. O segundo exemplo é o rio Tatixixini, que apesar do nome, né, pode parecer um rio asiático, mas é um rio do Canadá, né, da província da Colômbia Britânica. Esse rio é de origem
nival e glacial, ou seja, o derretimento das geleiras é que dá origem à água desse rio. E o terceiro exemplo, o rio conhecemos bastante, né, do nosso mapa, do mapa do Brasil, região norte do país, é o rio Amazonas, que ele é de origem pluvio-nival, ou seja, ele tem origem tanto no derretimento da neve, lá na Cordilheira dos Andes, na sua cabeceira, e também no seu percurso, né, ele se torna um rio pluvial pela origem da água dos rios, da maioria dos seus afluentes, que é da água da chuva da Amazônia. O segundo critério que vamos tratar é o regime das águas dos rios. E o primeiro tipo que vamos falar é o perene, que são os rios permanentes, ou seja, aqueles que possuem água em seus leitos durante o ano inteiro, mas não deixa de possuir o período de cheio vazante. Isso significa que, numa época, o nível de água está mais alto e na outra o nível mais baixo. O segundo tipo é o intermitente, ou seja, são aqueles temporários, aqueles que possuem águas em seus leitos somente em certo período do ano, período das cheias. No período da vazante, seus leitos chegam a secar. E finalmente os rios efêmeros, que são aqueles que aparecem somente em casos de grandes chuvas, ou seja, na verdade eles não existem, mas se formam quando há grandes tempestades. O terceiro critério que vamos falar aqui é a variação de cores das águas. Cada lugar tem uma cor diferente e isso se deve à temperatura da água, à incidência de raios solares, os materiais de suspensão, sejam eles orgânicos ou não, né? Pode ser fragmento de rocha, pode ser alga. Então tudo isso é que faz as cores das águas variarem conforme aonde elas estejam. O último critério que vamos falar é o tipo de leito, ou seja, é o critério que vai depender do relevo por onde passa o leito do rio. Assim, a gente pode definir dois tipos: os rios de planalto, que são aqueles que correm em terrenos acidentados ou irregulares, como vemos nas fotos, aí eles possuem corredeiras, quedas d'água ou cachoeiras. E também há os rios de planície, que são aqueles que passam por terrenos mais suaves, ou seja, terrenos planos ou aplainados, com pouca irregularidade. Assim, podemos perceber que, de acordo com o terreno, há diferentes formas de aproveitamento dos rios. Os de planalto são mais apropriados à produção de energia, pois suas águas possuem força gerada pelo desnível do terreno, por onde passa, e também a mesma construção das represas é facilitada por essa irregularidade do terreno. Já os rios de planície são mais favoráveis à navegação, pois o terreno plano, né, as águas são mais tranquilas, isso favorece bastante a navegação sem causar maiores problemas. Finalmente, devemos lembrar também que há aproveitamentos que independem do tipo do rio, como o abastecimento, a irrigação e o turismo, que estão mais ligados às necessidades e potencialidades da população que habita nas suas margens. Bem, meus queridos, espero que tudo tenha ficado bem claro, que sirva para tirar suas dúvidas. E qualquer coisa, entre em contato. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá! Bom, quem apresentou para a gente foi um rapaz chamado professor Fernando Nogueira, né? Apresentou legal. E era isso que eu tinha que falar com vocês, né? Que não é só um rio, né? Os rios são divididos em tipo de rio, como que ele é formado, se ele é de planície, ou é de planalto, se ele tem corredeira, qual a cor da água, tem tudo isso. Agora, veja só, eu queria apresentar para vocês agora o quê? A atividade que, a essa altura do campeonato, já deve estar postada no blog, né, de geografia, tá? Daí é o seguinte, eu vou abrir essa atividade para a gente dar uma olhada nela. Quem ainda não viu, dê uma olhada nela agora, ó. Eu vou participar para vocês. Vou participar para vocês darem uma olhada, ó. Dá uma olhada na atividade que está colocado para vocês. Deixa eu vir aqui, eu vou perguntar para vocês. Quem daqui já foi dar uma olhada nas atividades, lá no blog?
no blog, no site. Pode falar comigo agora. Quem já foi lá? Rapaziada, costuma ir lá na segunda-feira já procurar coisa nova, mas nem sempre tem. Ninguém foi? Ninguém foi, nem você, Lucas. Karen, Lívia, Maria Eduarda, professor, o meu professor de história, será que tem problemas de assistir sua aula? Com certeza não. Quem quer ser o professor de história? Com certeza não. Seria um prazer poder recebê-lo. O Jota? O Jota é de geografia. Ou da história, não. Quem dá história lá para os sextos anos sou eu. Tá? Mas qualquer um que você quiser me convidar, me dá um e-mail dele, me fala comigo e eu mando para ele, não tem problema. Tá bom? Daí é o seguinte, quem já foi lá olhar a atividade que está postada no site do Newton Pimenta? Quem for lá, ele vai encontrar essa atividade que eu coloquei para vocês aí, ó. Dá uma olhada, ó. Tá todo mundo conseguindo ver essa atividade aí? Todo mundo conseguiu ver? Responde para mim aí no chat aí se está aparecendo a atividade. Sim, 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 sim. Beleza, beleza. Agora eu sei que tá. Todo mundo colocou sim. Legal. Legal, legal, ótimo. É muito bom vocês poderem participar e ajudar eu a conduzir a aula, tá bom? Daí o negócio é o seguinte, essa atividade que está colocada para vocês, eu vou explicar ela agora, tá bom? Então, muita atenção, porque a gente vai estar falando daquilo que tem, que aquele professor acabou de falar, dos tipos de rio, né? Por que eu aproveitei a aula desse rapaz? Porque ela é 4 minutos. Nesses 4 minutos ele mostra bastante fotos, para vocês terem uma ideia do que é um planalto, uma planície, né? O que é, mostrou um rio mostrando meandros, né? Quem fez aquele desenho da atividade anterior sabe o que é o meandro, é quando o rio começa a fazer essa curvinha. Eu até achei coisas também para mostrar para vocês, mas eu acho muito interessante a gente ir direto para a nossa atividade e vamos trabalhar com a nossa realidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, essa atividade que está colocada para vocês, que vocês estão vendo aí, ela tem validade de 8 aulas, 8 aulas, hein? Vale de 31 a 4/9, tá bom? Eu nunca prestei atenção nisso, professor. Ó, presta atenção nisso daqui também, ó. O plano de aula. Isso daqui é o que eu quero e o que vocês devem aprender, ó. Tá? Agora veja aqui, ó. Questão 1. Ó. O aluno deve, a partir da observação e leitura do texto, da atividade, perceber a formação dos rios, suas diferenças e igualdades e o conjunto de características de cada tipo de rio. Ou seja, cada rio tem uma característica. Então, a partir de agora, você vai olhar um rio, vai saber o quê? Ah, isso aí é um rio perene. Ah, isso aqui é um rio intermitente. Entendeu? Bom, nesta questão, o aluno deve consultar o texto e responder a questão A, B e C, na questão número 1. Nós vamos ver ela daqui a pouco. Fazendo uso dos seus conhecimentos e uso da leitura do texto, o aluno deve indicar as principais características dos córregos e dos rios da região do Ouro Verde, aonde ele vive. E, por último, o aluno deve, a partir da observação da foto do quadro explicativo, indicar características do rio Capivari. Ou seja, eu vou estar mostrando uma foto para vocês do rio Capivari e pedindo para vocês tentarem identificar características a partir daquela foto. Beleza? Tá tranquilo. Mas, para isso, eu disponibilizei para vocês o que, gente? Ó, olha lá. Um texto. Como que esses rios estão divididos, de que forma que ele é, né? Ó, tipos de rio. Ao definir os diferentes tipos de rio, a gente está chamando a atenção, ó, o significado, né? Qual é o curso da água, ou a rede de drenagem composta por correntes de água doce, né? Como que ele é obtido? Vocês têm que ler o texto, tá bom? Eu vou direto na parte que eu quero falar com vocês, que é com relação ao curso d'água do rio, né?
como que esse rio flui a água? De forma lenta, de forma rápida, essa água vem de nascente, da onde que vem essa água? Então vamos direto ao que interessa. Vou ler com vocês e eu quero que vocês prestem atenção e façam essa leitura depois. Baixem esse texto, olhem, leiam, vejam com detalhes, para a gente tentar, sabe, guardar aquilo que eu sempre falo. Os rios intermitentes ou temporários, são rios que aparecem de vez em quando. São aqueles que ocorrem em determinada época do ano, ou seja, secam em épocas de estiagem, quando não está chovendo, tá? Essa forma de ocorrência é normal em determinados lugares, principalmente em locais de grande amplitude térmica anual. Que é isso, professor? Em locais onde, em determinada época do ano, faz-se muito calor e aí não chove. É um tempo seco. Isso aí são aqueles rios temporários, quer dizer, dependendo do tempo, se o tempo está muito seco há muito tempo, ele simplesmente seca ou diminui muito a quantidade de água que passa por ele. A gente tem vários rios aqui nessa região, e até mesmo na região norte, quando fica muito tempo sem chover, os rios também diminuem a quantidade de água. Então, veja só. No entanto, existem ocorrências de rios intermitentes devido à ação humana, ou seja, porque o homem foi lá e desviou o curso do rio, o rio secou. E ele só volta a ter água quando tem grande quantidade d'água. Entendeu? O homem vai lá e interfere no rio. Era um rio que era perene, né? O rio, ele estava sempre ali, né? Ele ocorria o ano inteiro e, de repente, o homem foi lá e desviou o curso d'água. O que aconteceu? Aquele rio que era perene... O que é perene? É que acontece o ano inteiro. Essa palavra perene, a gente pode também usar para plantas. Por exemplo, tem plantas que são perenes. A mesma árvore, cada parte do texto, como assim? Vamos ver, não entendi o que você quis dizer com isso. Professor, por que você não os alunos ler cada parte do texto? Boa ideia. Quem que topa aí? Você eu sei que topa, né, Lucas? Você eu sei que topa. Então, você pode ler para a gente? Pode ser? Tô perdida aqui onde é que tá. Então, eu vou falar para você aonde que tá. Tudo bem? Uhum. Então, é que eu tava explicando primeiro, Tá vendo onde está escrito rios perenes? Sim. Então, você vai ler para mim o que são rios perenes, mas calma lá. Deixa eu acabar de falar dos rios temporários, tudo bem? Ok. Tudo bem? Pois então, aqueles rios temporários, eles tinham um determinado curso na água, né? Eles eram perenes, por exemplo, tá? E daí o homem vai lá e desvia o curso desse rio. O que acontece? Como desviou o curso, não vai ter aquela quantidade de água e aquele rio só vai passar água por ali quando? Quando tiver muita quantidade d'água, quando chover muito, daí ele vai estourar a barragem e vai seguir o curso dele. Fora isso, ele vai secar, entendeu? Ele era um rio perene, que é também uma nomenclatura que é usada para planta, por exemplo, que não estava falando. Bananeira. Uma bananeira, ela dá um cacho de banana, depois você pode cortar e jogar fora. Ela não vai dar 2 cachos de banana. Nunca mais ela vai dar banana, entendeu? Agora, se você pega, por exemplo, o pé de manga, todo ano vai ter manga. Então, a mangueira, é uma planta perene, que dá todo ano ela dá, né? Legal. Agora, e a bananeira? Aquela árvore de bananeira vai dar um cacho e nunca mais vai dar. É uma planta que ela não é perene, entendeu? Então, quando você ouvir o nome perene, é uma coisa que sempre acontece. Legal? E a mesma nomenclatura é usada para o rio perene, né? A gente está aqui, a gente está falando do rio temporário, rio temporário, tá? Os rios intermitentes,
Determinada da época do ano existe, determinada da época não. Bom, vamos lá então. Lucas. Rios perenes, né? Os rios perenes. Eu quero que você leia para mim isso daí, botando vírgula, botando tudo que tem direito, hein? Vai. Rios perenes são aqueles que ocorrem no ano inteiro, independente da estação do ano presente, sem interrupções do curso da água. Esses rios são principalmente alimentados por uma fonte contínua sem perdas do nível da água. Bom, legal. O que ele quis dizer aí? Que o ano inteiro esse rio vai ter água. Ele pode até diminuir um pouco o volume da água, mas vai ter água o ano inteiro. Beleza? Isso daí é um rio perene, que é aquilo que eu estava falando antes. Mais alguém gostaria de dar uma leitura para a gente do próximo tópico? Lívia, Karen, Lucas. Não, vamos ver se alguém mais quer. O Gabriel Peixoto. Ô, Gabriel, você, fião, olha lá. Deixa o Gabriel. Gabriel. Fala aí, Gabriel. Você vai ler para mim? Pode ser? Os rios efêmeros? Tá. Então lê para mim, garotão. Vamos ver como que tá a sua leitura. Rios efêmeros são aqueles que se formam a partir de grandes chuvas, sendo pouco comum em alguns casos, levam muito tempo para se formarem e podem acarretar enchentes e alagamentos em locais de ocupação humana. Então, são aqueles que formam a partir de grande chuva. Choveu muito, 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 e invade a casa dos outros. Gente, a gente tem alguns rios perenes aqui na região? Vou perguntar. Tem aqui na região? Sabe o que acontece quando chove muito aqui na região, nos córregos daqui? O que acontece? A água invade a casa de quem mora ali perto. Entendeu? Mas não de pessoa querendo roubar, mas de água. É um lugar que passa água, mas como tem gente que ocupou a margem dos rios, quando esse rio enche, por causa da chuva, ele alaga e acaba indo água para dentro da casa das pessoas. É um problema isso. Mas legal, obrigado. Gabriel, pode fechar seu microfone. Caramba, eu ainda estava assistindo. Gabriel, aí. Daí é o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui agora, nesse mesmo texto, o relevo. A gente está falando do relevo. Ó, rios de planalto. O que é o planalto? É quando você tem um desnível muito grande, é um plano alto. Você está no alto. E como você está no alto, a água tende a caminhar para um lugar mais baixo. Então, o terreno, ele é acidentado, né? Olha só, é possível se formar cachoeiras, né? Ó. São rios que costumam apresentar relevo mais acentuado, possuindo, assim, um fluxo de água mais forte em regiões de grande declividade, ou muitos acidentes geográficos ao longo do seu decurso, né? Seu percurso. Ou seja, nós temos rios que a correnteza é muito forte, porque ele está em desnível, ele vem do alto para baixo. Ele vem do alto para baixo e ele vai chegar numa planície, uma coisa que é mais plana e fica mais baixo, né? Nós temos rios assim também, que são aqueles rios que os fluxos, a correnteza é menor, o rio ele é mais espalhado. Olha só essa fotozinha que tem aqui, ó. Tá vendo? Olha só. O rio, você vê que ele é mais manso, né? Aquela tranquilidade do rio, da água no rio, né? E a coloração. O que dá a coloração do rio? Gente, o ideal seria que todo o rio tivesse águas límpidas, aquela água branquinha, né? Transparente. Só que nós temos alguns rios e que a água dele, a cor da água dele, ela é mais escura. Isso daí por quê? Porque por causa dos sedimentos. O que são sedimentos? São as pequenas partículas, quando chove, não traz, por exemplo, dos morros, tudo aquilo que tem do lado dos rios não vai levando para dentro. Se você está num rio, por exemplo, no meio da floresta amazônica, não vai cair muita folha dentro do córrego.
dentro do rio? Vai cair sim. Muita folha dentro do rio. Essa folha é que vai dar coloração mais escura para a água. E aquele rio, professor, que é mais barrento, como que é? Gente, o sedimento, a terra que tem do lado, vai acabar escoando para dentro do rio e dando a coloração. Você já viu por que nossos rios têm a coloração que tem? Esgoto. E tem algumas fábricas que jogam um produto químico ainda, ele fica verde, amarelo, azul, né? Parece um rio fazendo uma passeata gay, né? Porque é colorido o rio, coloridíssimo o rio. Depende do tipo de tinta que a empresa está usando, é a cor do rio. Um dia é vermelho, outro azul, outro amarelo, né? Estão acabando com a água, não, com a água que existe. Bom, mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso texto, eu tenho aqui, ó, rios de águas claras, aquele que a água é bem branquinha, ó, são considerados puros e com maior potencial para turismo. Imagina fazer turismo num rio verde, ou então vermelho. Não dá. Então, aquele de água branquinha tem potencial para turismo. E podem ser também chamados de rios azuis, pois existem poucos sedimentos e sólidos. Não tem cocô boiano, não tem garrafa PET, não tem nada. Ele é limpinho, por isso que é rio puro, rio azul. Tem também os rios de águas brancas. São aqueles que apresentam grande quantidade de sedimentos oriundos de rochas calcárias, além de apresentar minerais, justamente como magnésio, que confere o tom esbranquiçado a essa água. É um rio com a água mais clara, tá? Assim, um tom mais barrento. Um tom mais barrento. Isso aí é chamado de água branca, ó, um tom mais barrento. Por quê? Porque ele pega muito sedimento, entendeu? Sedimento, terra, calcário. O que é isso, professor? Alguém já viu argila? Argila. Argila, desfaz ela na água para você ver. A água não fica com aquela cor de barro. Seriam os rios mais ou menos assim, com essa característica. E tem os rios de água preta. A gente tem um encontro das águas preta com branca no encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas, Rio Negro e Rio Solimões, né? O Rio Negro, água negra, água preta, e o Rio Branco, o Rio Solimões com aquela água mais barrenta. Daí, quando eles encontram, faz um encontro assim, ó, das águas, né? Chama pororoca. Qualquer dia eu passo um vídeo para vocês verem, chama pororoca, o encontro das águas branca com preta. E daí eles não se misturam, mas depois chega uma hora que ele se embola, vira uma coisa só, vira o Rio Amazonas. Daí o seguinte aqui, gente, ó, águas pretas são rios que apresentam sedimentos mais antigos e pigmentação oriunda das reações químicas e vegetação. Então o Rio Negro ele tem aqui a cor preta por quê? Por causa da vegetação que cai dentro do rio, e ali ela apodrece, e ali, gente, esses sedimentos começam a fazer parte da água. Os peixes adoram esse tipo de água, imagina se não, né? Cheia de sedimentos, cheia de folhinha para ele comer, frutinha, isso daí também dá uma coloração para a água, ó. Sendo rios de caráter mais ácido, com a presença de material orgânico em abundância, por exemplo, o Rio Negro na região amazônica. Agora eu quero que o nosso amigo Lucas, você pode ler para a gente essa última parte? Rios influentes. Vamos ver aqui, essa parte aqui, ó, drenagem, rios efluentes. Pode ser? Sim. Lê a partir daí, ó. Drenagem. Rios efluentes são rios que não sofrem o período de seca, pelo motivo que receberem água pelo subsolo. E constantemente, este também pode ser considerado perene. É isso mesmo, professor?
rios influentes são rios, sobretudo, são localizados nas regiões antárticas, sofrem com a redução do fluxo por motivo que receberam água do subsolo e evaporação. Legal. O que foi que o Lucas acabou de ler para a gente? Que tem rios, gente, que eles, dependendo da época, eles vão existir ou não. Por exemplo, ó, os rios efluentes. Eles são rios que não sofrem com o período da seca. Eles não sofrem pelo motivo de receberem água pelo subsolo. Vocês já ouviram falar daquelas nascentes onde brota água? Digamos assim, você está andando num lugar e de repente você vê um lugar no chão que começa a brotar água. Quando brota água, gente, não depende da chuva. Entendeu? Entendeu agora? Ele recebe água pelo subsolo. A água sai do chão. Tá? Tem uma nascente. Claro que se ficar um longo período sem chover, essa nascente vai secar. Mas digamos que tenha chovido regularmente. Aquela nascente sempre vai sair água dali de dentro. E o rio vai viver eternamente. Esses rios são chamados de rios efluentes. Agora a gente tem os rios influentes. Olha lá. São rios, sobretudo, localizados em regiões áridas, regiões assim que é seca direto. Imagina lá o sertão do Nordeste, né? E sofre com a redução, né? Pelo fluxo de receberem água do subsolo e evaporação. Quer dizer, nessas regiões áridas, eles sofrem com a redução, né? Redução de água na nascente dele. O motivo de receberem água do subsolo e da evaporação. Ou seja, naquela região não tem chovido. O que acontece com essa nascente do rio influente? Ela seca. Mas se um dia voltar a chover, ela, de repente, brota de novo. Beleza? Tá todo mundo entendendo até aqui? Eu tô tentando ir bem devagarzinho, bem tranquilo. Karen, você quer ler, Karen? A Karen vai ler pra gente? Fala comigo, Karen. Karen. Não. Então tá bom, você se prepara para você ler uma hora pra gente, tá bom? A gente quer ouvir a sua voz. A voz feminina aqui da sala. Daí o negócio é o seguinte. Eu queria saber de vocês se vocês estão conseguindo... daqui a pouco, então, Lucas. Se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar para vocês. E esse tipo de conhecimento está sendo bem pensado, devagarinho, sabe? Para não ter estresse, falar, não entendi. Né? Então, vamos bem devagar para vocês entenderem. Bom, eu tenho aqui agora, e eu vou participar para vocês, a atividade, tá? A atividade que está colocada lá essa semana. Até agora, parte da atividade foi colocada, que é o quê? Que é justamente o texto que vocês vão ler para conseguir entender melhor. Daí, continuando, ó, olha que beleza, ó. O que são rios de águas brancas? O que são rios efluentes? O que são rios de planície? Lembra? Planalto, planície. Esses rios de planície, a corrente de água dele é forte ou é fraca? Uma característica desses rios de planície é que eles são navegáveis. Navegáveis quer dizer, um barco dá para navegar nele. Mas e o rio de Planalto, professor, dá para navegar? Só se for naqueles caiaques, né? Põe na corredeira, né? Porque lá o terreno é mais acidentado. Então, não é possível navegar nesses rios, não. A região onde você vive, gente, aqui é a região do Ouro Verde. Quais as características dos rios e córregos aqui existentes? Nós vivemos numa planície. E aí? Qual que é a característica do rio de planície? Veja lá, vamos ver se vocês conseguem
fazer essa classificação. E eu trouxe aqui para vocês uma fotinha do rio Capivari. Olha lá o rio lá que eu fui lá tirar foto lá. Tem um vídeo, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Se eu consigo mostrar para vocês hoje. Vamos ver. Olha lá, é uma foto do rio Capivari. Tem aqui, ó, a área de drenagem, né? A nascente dele fica lá em Jundiaí, a foz, né, onde que ele morre, né? Fica lá no rio Tietê, na cidade do Tietê. Extensão dele, ó, 212 quilômetros, vazão média 14 metros cúbicos por segundo. Gente, ó, é bastante água, hein? 14 metros cúbicos. Significa o quê? Imagina um cubo, um quadrado, aquele cubo de 6 faces, né? Com 11 metros e meio por segundo. Então é água. É bastante água, gente. Afluentes, ó, os principais rios afluentes, né? Rios que desaguam no rio Capivari. Ribeirão Sapezal, Pissarrão, Areia Branca, que é aquele um que eu falei para vocês. Lembra disso? Aquele um que corre lá perto da Bandeirantes, né? E municípios que eles cortam, ó, que esse rio Capivari corta. Tem um monte, ó, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Monte Mora, Elias Falsos, Capivari, Rafar, Mumbuca, Rio das Pedras, Itupeva, Indaiatuba e Tietê. Olha, vai cortando todos esses municípios e passa também por Campinas. E cada cidadezinha que ele vai passando, ninguém vai jogando sofá, vaso sanitário, garrafa PET, carro velho, pneu de bicicleta. E ali vai... Gente, se antigamente aquele rio lá, né, o rio Nilo, quando ele dava cheia, ele pegava e fertilizava as margens, os rios hoje, sabe o que eles fazem? Quando chove, parece um comercial das Casas Bahia. Passa um sofá, passa uma bicicleta, opa, só o pneu. Passa uma banheira, um guarda-roupa, parece um comercial da Casas Bahia. Ah lá, um carro. Desse jeito nossos rios hoje, né? Tudo que tem de ruim, joga no rio. Analisando essa foto, vendo aqui, ó, essas características, essas cidades que passam, né? Ó, passa no meio de 1.500 indústrias nesse caminho que ele faz. Passa aqui perto de casa, ó, aqui perto de casa, da sua também, que você mora aqui na região. Rio Capivari, gente, aquele rio Capivari, aquele um que eu falei, perto da Bandeirantes. Olha lá, destaque as principais características do rio Capivari. Olha a foto, gente. Como que é a correnteza dele, como que é a vegetação que tem do lado, o que tem do lado, só tem esses matinhos que tem do lado, esses matos que tem do lado, sabe como que é o nome disso? Se chama mata ciliar. Ciliar por quê? Que nem se fosse os cílios dos olhos, né? Para proteger o rio. Então, se tem bastante vegetação, o rio fica protegido, não desbarranca, né? Não acontece nada disso. Então, por isso chama mata ciliar. Tem a ver com a proteção dos olhos, tem a ver com a proteção dos rios. Bom, como que é a mata ciliar? Como que é a ocupação de pessoas no entorno do rio? Então, você vai colocar esse tipo de característica, com a cor da água, né? Então, você vai fazer essa atividade, tá bom? Todo mundo está entendendo até aqui? Até aqui todo mundo está entendendo? Sim? Não? Estou entendendo plenamente. Sim. Morochowski, não tem mais nada para ler. Acabou a atividade, camarada. Não! A minha aula está ficando muito rápida, né? Mas legal, ó. Falta 4 horas. Daqui a pouco, dia de quinta-feira eu tenho que ir no dentista. 4h30 eu entro no dentista. Não tem como. Então, umas 4 horas no máximo eu tenho que estar com o vídeo editado e colocado para todo mundo no YouTube. Entendeu? Então, leva um tempo fazer isso. Daí, o que eu vou pedir para vocês? Quero que vocês leiam o texto, mas ler é ler de verdade, é ler tentando entender. Outra coisa, procura ver
o vídeo que eu passei para vocês, né? Acabei de passar aí, procura ele no YouTube. Como é o meu nome no YouTube? Não, meu nome em qualquer lugar é Regis. Não, meu canal. Eu vou pegar o endereço do meu canal e vou colocar para vocês aí, ó, no chat. No chat. Daí você já clica em cima e já bota para salvar. Tá bom? Professor, acabou a aula? Tá acabando. Você não assistiu? Oi? Você não tá acompanhando? Eu tô acompanhando desde as 2h30. Então, eu tô fechando o conteúdo, falando para vocês o que eu vou querer de Tá. vocês. Tá? Ó, tem aí agora... Professor, Pode sabe, falar. sabe que eu descobri quem você conhece? Quem? Meu primo, que é amigo do seu filho que estuda no Cutuca, o Eduardo. Você é prima do dele. Eduardo? Eu sou Manda prima do abraço pra Eduardo. ele. Manda um abraço Uhum. para ele. Fala que você tem aula comigo. Copai. Você conhece meu filho? Oi? Você conheceu ele, meu filho, ou não? Não, seu filho não. Não. Só meu primo. Ah, então, beleza. Manda um abraço para ele. Dá uma olhada no meu canal aí, ó. Acabei de colocar para vocês, tá? Então, se você clicar, você já vai lá para o meu canal e já bota ele, salva ele, tá bom? Nos meus favoritos, para ficar mais fácil. De preferência, faz inscrição, daí quando eu postar algum vídeo, você já recebe um aviso. Vai lá dar uma olhada, tem isso tudo também, tá? Mas, mais do que isso, eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura do texto, na compreensão de tudo aquilo que eu falei. Tudo aquilo que eu falei com vocês aqui, gente, tá no texto, tá? Às vezes é falado de uma forma tal que só dá para entender quando o professor fala. Quando eu leio, não entendo nada. Isso é normal, tá? Então, quando for assim, leia o texto, reveja a aula. Por isso que eu coloquei aí o meu endereço do meu canal. Beleza? 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 Então, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Eu tenho até um vídeo aqui para tentar passar para vocês. Estou até com medo de passar e dar errado. Da última vez que eu tentei passar, não deu certo. Lembra disso? Que ficou falhando? Eu quero ver se eu consigo passar ele agora para vocês. Só um minutinho, só. Eu tenho ele gravado aqui dessa vez. Vamos ver se vai. Ó. Aqui é a Avenida. Oh, o vídeo eu abri ali. Aí só tava escutando. Calma lá, ainda não participei ele. Vamos ver. Quero ver se vocês... Eu vou tentar mostrar o Rio Capivari para vocês que fica próximo aqui. Então, gravei um negócio para tentar dar uma referência, tá bom? Quero ver se vocês conseguem ver. Tá bom? Veja lá, vamos ver se vai dar para ver. Acho que aqui uma janela. É isso. Vocês estão conseguindo ver isso? Está, moço. Bom, então agora eu vou botar ele para rolar para vocês verem o vídeo, tá bom? Vai lá. Aqui é a Avenida Rui Rodrigues. Não, tá com a tela preta. Terminal Verde. Professor, tá com a tela preta. Do Atacadão. Se a gente atravessar a Rui Rodrigues, a gente vai chegar aqui. Pessoal, para todo mundo a tela estava preta ou não? Como que estava para todo mundo? Tela preta. Com a tela preta. E para você, Lucas, como que estava? Sim. Tela preta. Parecendo um podcast. Tudo preto, tudo escuro. Tudo preto. Então, eu tenho que achar uma forma de conseguir exibir esse vídeo para vocês. Agora eu é um podcast, professor. Eu não sei, eu vou procurar saber. Apesar que também já foi. Né? Eu até tentei, fui nos locais, lembra que eu falei para a gente tirar foto, filmar os rios, os córregos que tem aqui na região?
Eu fui atrás e filmei, mas eu ainda não consegui descobrir qual que é a configuração ou o que eu tenho que usar para conseguir exibir esse vídeo para vocês. Tá bom? Me desculpe, mas não foi Você não dessa vez que rolou. consegue, professor, você não consegue postar no seu canal do YouTube? Eu até consigo. Eu vou ver se eu acho uma forma de... Eu até, de repente, consigo anexar no vídeo mesmo, mas o legal seria apresentar isso no meio da aula, para a gente colocar esse vídeo no nosso assunto, tá bom? Senão ele não faz muito sentido. Você posta no seu canal no YouTube, aí você coloca na tela assim e vai vendo pelo YouTube. Eu vou ver. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Eu vou fazer isso. Tá bom? Próxima aula, pode esperar que eu vou estar feito isso aí. Beleza? Falou tudo certinho, só daí eu puxar pelo YouTube aqui. Certinho, como eu faço com os outros. Rapaziada, Wakanda Forever para vocês. Acabou a nossa aula. Valeu. Wakanda para vocês também. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Wakanda para sempre, Wakanda veio. Wakanda. Tchau, tchau, rapaziada.